A Escola Sepcom apresentará uma matéria jornalística desenvolvida pelos alunos do nono A e B do ensino fundamental, referente ao projeto A Expansão da Educação, Leitura Uma Viagem, representando todos os alunos do nono ano que cursam as escolas municipais de Santa Luzia do Paruá. Atenção, emissoras da rede Sepcom, para o toque de 5 segundos. A Voz Estudantil Sepcom. Um oferecimento CEMED SLP. Ari Barroso, compositor brasileiro mais representativo da era do rádio e do samba. Alguns destaques luzienses na literatura. O aniversário de uma das pouquíssimas escolas em tempo integral do Maranhão. Representando a notícia, temos o professor Luiz Magno. Boa tarde. Boa tarde. Está no ar a primeira edição do Voz Estudantil Sepcom. E na edição de hoje apresentaremos um documentário da biografia de um dos grandes compositores, poetas, cronistas e radialistas brasileiros, Ari Barroso. Ari Barroso nasceu dia 7 de novembro de 1903 e foi um compositor brasileiro, autor da música Aquarela do Brasil, o estilo samba que consolidou a ele categoria de símbolo musical nacional. Agora iremos conhecer um pouco mais sobre a vida de Ari Barroso, com a apresentação de um documentário de sua vida. Um dos grandes patrimônios, um dos nossos grandes patronos, um dos nossos grandes criadores, um homem, um inovador na sua época e um homem de multi-interesses, né? Foi poeta, foi compositor, foi radialista, foi cronista esportivo, foi vereador, foi político, fez tantas coisas, abriu o caminho como exemplo, como referência de homem de seu tempo e interessado na visão multifacetada do seu tempo. Assim era o mineiro de Ubá, Ari Barroso, carioca por amor e adoção, e que enalteceu todo o país em suas músicas, e que o destino fez morrer num domingo de carnaval, 9 de fevereiro de 1964, justamente no momento em que a Escola de Samba Império Serrano se preparava para desfilar com o samba enredo em sua homenagem. Como vimos, Ari Evangelista Barroso foi um dos grandes nomes da história brasileira e que nos deixou dia 9 de fevereiro de 1964, em um domingo de carnaval, onde a Escola Império Serrano lhe prestava uma homenagem, com o enredo Aquarela do Brasil. E no próximo bloco veremos algumas entrevistas com escritores de Santa Luzia do Paruá. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu, de cobra faz mal, mas que comilão. Nham, nham, nham. Comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Quero comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada com leite, sucrilho depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa. Representando a literatura, foram entrevistados alguns poetas locais. É com você, Samira. Estamos aqui com a professora e poetisa Cleonice dos Santos, que representa a literatura de cordel em nossa cidade. Boa tarde, Cleonice. Boa tarde, Samira. Como foi que começou o seu envolvimento com a escrita? Olha, a minha história com o envolvimento com a escrita, na verdade, é bastante longa, mas vou tentar resumir para não tomar o tempo do programa.
Olha, a escrita surgiu primeiramente numa época que eu viajava muito pelo Brasil e conheci um grupo de pessoas, os anarquistas, os punks, e eles escreviam muitas frases contra o sistema social, né, que sempre ataca os menos favorecidos. E aí, com o surgimento dessas escritas deles, e eu assistindo isso tudo, foi surgindo em mim um pouco também da vontade de escrever. Aí escrevi algumas frases, só que eu sempre tive vontade de escrever obras maiores, poemas maiores, e essa vontade de escrever poemas maiores surgiu ainda quando criança, que eu tinha um tio que ele gostava de me colocar para ler, realizar leituras de literatura de cordel para ele. Ele era um amante nato da literatura de cordel, porém ele não sabia ler. E quando eu fui alfabetizada, eu tive esse papel de ser a leitora das literaturas de cordel para ele. E aí, então, isso aí, ao pouco, foi entrando, né, nas minhas veias a literatura de cordel, e com esses grupos de amigos que eu fiz nas minhas viagens, foi influenciando ainda mais. E aí fui fazendo alguns escritos, algumas frases, algum poema, só que esses primeiros escritos eu não os tenho mais, eu os perdi. O seu tio ele tem grande importância na sua carreira literária. E esses grupos, eles eram anônimos ou já eram conhecidos? Eles eram poetas anônimos. Um deles é José Olinto, o nome dele, mais conhecido como Caveira pelos amigos, né? Ele me fez um convite para ir assistir o lançamento de um livro no teatro em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu fui, me fiz presente no lançamento do livro e conheci o livro, e aí eu percebi, então, eu digo, nossa, eu também posso escrever, eu também posso ser uma poetisa. Nesse livro eram reunidos vários poemas de vários autores anônimos, não era só um autor, mas sim vários. E eu achei muito interessante essa obra. Muitos autores demoram dias, horas ou anos para escrever um livro. Você demora quanto tempo? Olha, na verdade, livros eu ainda não tenho nenhum escrito. Eu tenho algumas obras que eu vou escrevendo e vou guardando no acervo para futuramente, quem sabe, surgir um livro, né? Porém, livros mesmo, ainda não tenho nenhum lançado no mercado. Depende, 2 horas, 1 hora, meia hora. Não tenho um tempo certo, só sei que a epopeia, na literatura de cordel, que conta a história de Santa Luzia, eu passei 3 horas escrevendo ela. As outras eu não lembro do tempo. Sim, mas se você vai pretender lançar um livro, né? Mas futuramente. Olha, eu pretendo, né? Mas sabemos que as burocracias, para tudo, né, é grande, principalmente para o mundo artístico. E ao escrever um livro, você prefere trabalhar em absoluto silêncio ou prefere ouvir música para ajudar a fluir melhores ideias? Olha, Samira, eu nunca escolhi o cenário. Na verdade, eu nunca escolhi cenário para escrever. É no momento. Às vezes eu estou no meu trabalho, eu tenho alguns poemas que eu estou no trabalho, eu trabalho em escola, crianças pequenas de 1º ao 5º ano, tenho o pessoal da secretaria da escola, e às vezes eu estou no meu trabalho, está o pessoal conversando, o pessoal discutindo qualquer outra coisa, e eu estou ali escrevendo, fazendo o meu rascunho. Às vezes estou em casa, está tocando música, eu escrevo. Às vezes está em absoluto silêncio, eu escrevo. As minhas obras, elas surgem naturalmente, eu não preciso do cenário. É de acordo com os seus sentimentos? De acordo com os meus sentimentos e os pensamentos. Então, o que é a poesia para você? Olha, a poesia para mim é uma forma de expressão. A poesia para mim é a fala, a emoção do nosso coração. Sim, porque um poema não vai surgir do nada, a gente tem que ter aquela inspiração, não é mesmo? Isso. Antes eu ouvia falar assim, de alguns autores, que os autores sempre escreviam em momentos de angústia, de desespero emocional, ou uma outra coisa assim desse tipo. E eu ficava imaginando, digo, será que é necessário ser martirizado para poder escrever? E hoje, como escritora, eu percebo que realmente as obras, os poemas, surgem de momentos emocionais, ou de angústia, ou de amor, né, não correspondido, ou
quando você vê que é necessário você denunciar algo em questão social. Então, realmente, o autor ele é forçado sentimentalmente a escrever. Bom, Cleonice, eu queria lhe agradecer por você ter concedido essa entrevista, por estar falando sobre um pouco sobre a sua vida literária. E, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores. A mensagem que eu vou deixar hoje é de minha própria autoria. Então, assim, geralmente as pessoas têm vontade de ir à procura de algo, mas têm medo de enfrentar o que tem pela frente. Aí a mensagem que eu deixo é assim: antes de você partir para uma guerra, vença primeiro a sua própria batalha, para que você alcance a vitória. Caso ao contrário, lutarás em vão. Meu nome é Samira Franco e voltamos aos estúdios com Sabrina Cavalcante e Camila Moreira. Um dos nomes que também merecem destaque é o cronista Silvio Gomes, diretamente com nossa repórter. Boa tarde, Milena. O que temos? Boa tarde, Silvio. Boa tarde. Quando você percebeu que seria um escritor? A necessidade de expor as minhas ideias, né? E através da oralidade você, na maioria das vezes, não é entendido, né? E foi necessário eu escrever, né? E divulgar para que as pessoas vissem, lessem, né? E aí se torna muito mais fácil através da escrita. Quanto tempo por dia você dedica quando está escrevendo? Quando tem algo para escrever, como eu gosto de textos curtos, né? Dependendo do assunto, o tema, né? Eu levo de 2, 3, às vezes 4 horas escrevendo. Como escrevo mais textos dissertativos, textos descritivos, né? O uso de personagens são restritos, né? Até porque esses tipos de textos você aborda algum acontecimento ou fato, né? E o número de personagens eles tendem a diminuir, né? Não são tantos personagens. Você vai falar de um acontecimento, de um fato que aconteceu, o número de personagens, você não tem aquele personagem para você contar uma história, diferente de uma narrativa que você vai, além de criar os personagens, você vai criar uma história para esses personagens, né? Já são fatos que aconteceram, um acontecimento fica mais fácil, o número de personagens são reduzidos. Alguma vez você já encontrou alguém que já leu um livro seu e qual foi a sensação que você sentiu quando soube? Como ainda não me aventurei pelo universo dos livros e tudo que eu escrevo eu posto em Facebook e eu criei um blog destinado aos meus assuntos da escola, assuntos escolares, né? É bom, às vezes as pessoas comentam, né, o que a gente escreve, né? E elogios sempre faz bem ao ego. Há alguns projetos novos e quais são os planos para esse projeto? Milena, não tem nada em vista, né? De acordo com a necessidade, né, um assunto de relevância, né, a gente vai escrevendo e vai postando, mas projeto não tem nada em mente. Bom, finalizando essa entrevista, você pode deixar uma mensagem para o público incentivar os leitores? Leitura é a chave para se ter um universo de ideias e uma tempestade de palavras. E que leiam. Ler, o nome já está dizendo, é o universo, abre horizontes e abre novos conhecimentos. E representando a notícia, entrevistamos o professor Luiz Magno, que traz informações para o povo luziense em seu blog. Com você, Marina. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Sabrina. Estamos aqui diretamente com o professor, blogueiro e poeta Luiz Magno. Boa tarde, Luiz Magno. Boa tarde, Marina. Em nome do diretor Cleobeto, da equipe que trabalha na Escola Cleobeto, quero agradecer o convite de poder estar aqui com vocês. Quando surgiu a ideia de escrever um livro? A ideia de escrever um livro surgiu do meu incômodo com a ociosidade. Houve um incentivo de alguém? Houve um incentivo de pessoas que viram os textos que eu escrevia, colocado em caderno, né, guardado numa gaveta. Depois eu decidi levar esses textos para um computador, colocado em um pendrive, e parentes da minha família, uma prima, Daniela Alencar, filho do tio Antônio, viu esses textos e achou que era digno de publicação. Eu aceitei a sua opinião e resolvi submetê-los a uma editora, a editora Protexto. Quando você está vendo o livro, costuma partilhar as histórias?
Eu não costumo partilhar as histórias do meu livro, dos textos que eu escrevo, dos poemas que eu escrevo, porque eu me considero um poeta introspectivo. Um poeta introspectivo é aquele que escreve e guarda para si os seus textos, as suas inscrições. Qual é o autor e livro favorito? Meu autor favorito é um escritor maranhense, poeta José Chagas. O José Chagas escreveu vários livros que falam do seu amor, sua paixão, sua admiração pela cidade de São Luís, que é a cidade onde eu nasci. E por essa razão eu tornei o escritor José Chagas uma das fontes de inspiração que eu tenho. Eu tenho uma outra fonte de inspiração local, aqui de Santa Luzia do Paruá. Não cheguei a ver em atuação, que é o seu Zé Vieira, que é um poeta, cantador. Ele não chegou a escrever livros, mas muitas pessoas guardam na memória as apresentações que ele fazia na década de 70 e década de 80. E por isso o seu Zé Vieira, que foi meu padrinho de crisma na Igreja Católica, ele foi uma das minhas fontes de inspiração para poder produzir alguma coisa a nível de literatura. Então você costuma se guiar para poder escrever suas obras? A minha fonte de inspiração, a maneira como o José Chagas falou de São Luís foi uma fonte de inspiração. Ele escreveu um livro chamado Telhados de São Luís e também tem um outro livro chamado Canhões do Silêncio. Esses dois livros são obras-primas de José Chagas, que é um escritor maranhense pouco conhecido aqui na nossa região, mas lá em São Luís ele é muito conhecido e é integrante da ERA, né, porque já faleceu há 2 ou 3 anos atrás. Ele era integrante da Academia Maranhense de Letras. Na sua opinião, qual é a dificuldade de publicar um livro? Quando eu comecei a me afeiçoar por poesia, por literatura, eu ainda comecei na escola. Eu estudava o que hoje é 7º ano, Hilton Rodrigues. Via as meninas escreverem poemas e eu me deu vontade de colocar os poemas que as meninas escreviam para o meu caderno. Não era uma coisa assim muito convencional um menino fazer, mas eu fazia isso. Não sei porquê, mas eu fazia. E quando eu resolvi colocar os meus próprios textos, não os textos que outras pessoas escreviam, num caderno e guardar em gaveta, eu nunca me imaginei lançando um livro. Nunca me imaginei, até porque eu achei que fosse algo impossível. Porque eu vejo que o mercado literário é um mercado muito capitalista. Geralmente as pessoas que lançam livros são as pessoas que podem pagar pela publicação. Era isso que eu imaginava. Mas hoje, em tempos de internet, o acesso à publicação está mais democratizado. Então eu acredito que hoje não tem tanta dificuldade. Existe dificuldade, porque as editoras elas não aceitam a publicação de qualquer texto. Você manda os textos, existe um conselho editorial que tem que aprovar aqueles textos. Depois de aprovado, aí a publicação sai e você tem que pagar uma taxa. Às vezes essa taxa pode ser pesada, dependendo da editora. No meu caso, a editora onde eu lancei o meu primeiro livro, Os Dizeres de um Provinciano, no ano de 2011, é a editora Protexto de Curitiba, Paraná. Essa editora tinha um projeto para ajudar escritores de primeiro livro. E esse projeto visava um custo assim bem acessível para quem queria lançar um livro. Porém, o conselho editorial da editora Protexto teria que aceitar esses textos. Eu me arrisquei, mandei os meus textos, foram aprovados e o livro foi lançado em 2011. O que você acha da concorrência entre a literatura digital e a literatura escrita? Eu acho que a concorrência ela deixa vantagens e deixa problemas. Vantagens porque a literatura digital ela possibilita a muitos escritores a poderem lançar suas obras a custo baixo. Porém, há riscos, porque com a facilitação da literatura digital, nós podemos ter um problema. Muitas das publicações que podem ir para a internet são literaturas que não têm aquela qualidade. Podem não ter aquela qualidade que o leitor precisa para poder dar a sua chancela a uma determinada obra. Por isso eu acho que pode ter problemas com essa questão dessa disputa, dessa concorrência entre a literatura digital e a literatura escrita. Que mensagem deixaria para os nossos ouvintes quanto à prática da leitura nesse momento? A prática da leitura ela é importante. E nós estamos ultimamente assistindo o reflexo da ausência que tem existido nessa prática de leitura. A consequência da boa leitura é a geração de uma boa escritura.
bons leitores podem gerar bons escritores. Na sociedade em que a gente vive, em que os valores estão em decadência, os valores humanos, nós vemos que a produção musical, por exemplo, hoje nós não temos mais aquele romantismo das músicas, nós vemos muito defeito nessa parte. Para mim, isso é consequência de uma má leitura que as pessoas estão fazendo, às vezes na escola, no ambiente em que ela vive. E a leitura ela é importante para poder corrigir esse defeito que está havendo. Nós não podemos nos submeter a uma admiração aos contravalores. Nós devemos nos voltar às antigas fontes, valorizar a literatura clássica em detrimento dessa literatura chula e vulgar que nós muito temos visto divulgado na música popular brasileira, infelizmente. Por isso, eu acredito que seja importante uma boa leitura. Professor Luiz Magno, finalizando aqui nossa entrevista, gostaria de deixar alguma mensagem? Primeiro, Marina, eu gostaria de agradecer pela entrevista concedida para a Escola Cleobeto. Agradecer a todos os professores por esse maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo. Precisa que mais vezes outras escolas também façam algo assim. E gostaria de deixar nas minhas considerações finais as obras que eu lancei. Gostaria de dizer que foram lançados 2 livros, um em 2011 e outro livro nesse ano. O primeiro livro foi Os Dizeres de um Provinciano. A poesia que eu escrevo é uma poesia que tem um estilo moderno, contida de muita filosofia, e outros textos têm os versos mais clássicos, que é aquele verso com rima, como muita gente gosta. E é uma poesia também que traz temas universais, como o amor e outros temas, mas traz também uma visão ao paisagismo, ao regionalismo em que a gente vive, a valorização a temas da nossa terra. Se você ler os 2 livros, você vai perceber a valorização que eu dou a isso. Meu objetivo geral com todo esse trabalho é apenas o de dar referência aos meus alunos, para que eles possam fazer a mesma coisa e valorizar a leitura. E valorizando a leitura, possam fazer esse mesmo trabalho que eu estou fazendo já com outras pessoas, com a sua geração. Eu espero que eu possa ser correspondido com aquilo que eu estou fazendo. Lancei esses 2 livros, mas não ficou só nesses 2 livros. Eu submeti vários dos meus poemas a concursos internacionais, nacional e regional. Em alguns desses concursos fui até premiado, recebi certificado. Outros eu participo de antologias. O que é antologia? É uma coletânea de poemas. Alguns desses textos eles foram traduzidos até para outras línguas. E essas antologias chegaram a ser expostas em feiras do livro em outros países. Então o nome da cidade, o nome do poeta viajou por aí. Eu nem sei aonde, mas eu sei que viajou. E eu fiz isso por quê? Porque tem aquele ditado popular que diz que santo de casa não faz milagre. E eu sempre tive dúvida quanto a essa questão de eu ter realmente o valor de escritor, de poeta ou não aqui da terra. Então eu quis me testar. E ao me testar, eu submeti esses textos a concursos. E um desses concursos, eu até posso pegar o livro, só mostrar aqui. Um desses concursos em que eu participei é o concurso da editora AG. E esse concurso de 2013, tem aqui a obra, que é Os 7 Pecados Capitais, colocou os 2 textos que eu mandei para a editora, me colocou em 6º lugar no concurso internacional de São Paulo. Só um dos concursos que eu participei, fora outro, né? Eu participei, eu estou em outras antologias. Infelizmente eu não tenho aqui todas elas para mostrar. Então, Marina, agradeço pela entrevista. Obrigado. Eu sou Marina Silva e vamos diretamente para o estúdio com Camila e Sabrina. Nas entrevistas apresentadas, conhecemos um pouco mais sobre nossos poetas locais. E no próximo bloco destacaremos a Escola Sepcom. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
e a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. O Centro de Ensino Professor Clauber de Oliveira Mesquita, em seus 6 anos de existência, vem desempenhando um importante papel para a sociedade de Santa Luzia do Paruá. Nesta última quinta-feira, 20 de abril, foi o seu aniversário. Estando de parabéns toda a equipe de professores e funcionários que desde o início fazem parte do corpo da escola, dando estrutura e suporte para que continue o brilhante papel de educar nossas crianças e adolescentes. Termina aqui a primeira edição do Voz Estudantil Cepcom. E com vocês, a música de Ari Barroso, Aquarela do Brasil.